Muito bom. Então, nós vamos falar da ética agora, do auditor externo ou do auditor independente, tá? O que significa auditor externo e auditor independente? É claro que todos os dois são auditores externos, né? Mas quando nós falamos de auditoria externa, nós estamos falando de auditoria de uma determinada empresa, tá? Então, é um auditor que ele trabalha numa empresa. E o auditor independente é aquele auditor que ele tem a própria empresa, né? Ele não trabalha numa empresa de auditoria, ele tem a sua própria empresa. Então, é só ele. Ele tem uma empresa de auditoria, isso é possível, tá? Então, nós estamos falando aí de ética e faz necessário que a gente fale isso de uma forma muito incisiva, né? Porque para quem faz auditoria, para quem faz consultoria, a ética está acima de qualquer coisa, porque afinal de contas você vai entrar dentro da empresa do cara, você vai ver um monte de documentos, uma série de coisas, e você não pode sair por aí falando tudo aquilo que você viu dentro da empresa, né? Comentando salário, faturamento, enfim, todas essas coisas, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa, para que você possa ser um auditor, né? Você precisa seguir alguns passos aí na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, tá? Não é simplesmente você ser auditor. Você precisa seguir alguns passos, tá? E a formação do auditor, tanto externo como o independente, a formação deve ser em ciências contábeis, bacharelado em ciências contábeis, tá? Não adianta você fazer um curso de tecnologia que você não vai conseguir, tá? Para ser contador também a mesma coisa. Você precisa ser bacharel, né? Então, uma faculdade de 4 anos de ciências contábeis, tá? E claro que você sendo contador, você fazendo bacharelado, no final do curso, você vai fazer lá o curso do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, né? Aquela prova do conselho, assim como os médicos fazem, os advogados fazem, os contadores também fazem essa mesma prova. E sendo aprovado, tendo 50% mais um, você consegue tirar o seu CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Então, você tira esse número, você passa a ter uma carteira do conselho, então você é legalmente um profissional realmente legalmente registrado, tá? A partir daí, você pode começar a ser um auditor, tá? Só que para você ser um auditor independente, você precisa ter também um cadastro numa empresa, no Cadastro Nacional de Auditor Independente. Aí já é um outro conselho, tá? Então, você vai constituir a sua empresa de auditoria individual, né, independente, e você precisa ter esse registro lá no CNAE, né? Conselho Nacional do Auditor Independente. Que também você vai fazer ali um exame para saber se você realmente é apto, né? Um exame de qualificação que é realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Para que você realmente mostre que você tem a base para você ser auditor independente, para auditar as peças e tudo mais. Por quê? Porque auditor, como o próprio nome está dizendo, você vai auditar peças contábeis. Então, vamos supor que você vai fazer auditoria de uma empresa, uma sociedade anônima que tem aí capital aberto, que tenha ações na Bolsa de Valores, então ela tem uma série de investidores ali, né? Então, você precisa trabalhar tudo dentro de normas, de procedimentos, dentro de parâmetros e tudo mais, porque senão você vai fazer ali alguma coisa que vai fazer com que o seu lucro diminua, consequentemente, você vai distribuir menos lucros para os acionistas, para as pessoas que estão investindo em dinheiro na sua empresa. Então, você está agindo de má fé. Então, o auditor, ele é contratado pelos acionistas, tá? Para que ele vá na empresa, faça a verificação dos documentos contábeis, para saber se todos aqueles documentos contábeis estão de acordo com normas, procedimentos, se não existe nenhum documento que é fraudulento, se é tudo realmente
legalizado, né? E no final de todo esse trabalho, ele vai emitir um relatório de veracidade, dizendo, olha, eu verifiquei esses documentos, estão de acordo com normas, procedimentos contábeis, e foram feitos testes, e etc, etc, etc. E ele vai assinar, quer dizer, ele está testando tudo aquilo, né? Se de hoje para amanhã acontecer alguma coisa na empresa, se alguma coisa aparecer que foi fraudulenta, tal, tanto a empresa quanto este auditor que deu este parecer, esse relatório tem o nome de parecer, né? Ele pode sofrer as sanções penais. Isso a gente já viu aqui no Brasil e fora dele também, grandes empresas de auditoria aí que foram pegas porque justamente fizeram alguma coisa errada aí, né? Então são autuadas, vão atrás, tá? Muito bem. Só que para mim fazer todo esse trabalho, uma ética profissional importante, né, para esses auditores são as seguintes. A primeira delas, eu tenho a integridade, depois eu tenho a objetividade, depois eu tenho competência e zelo profissional, eu tenho a confiabilidade, confidencialidade, me perdoem, né? E por último, o comportamento ou a conduta profissional, tá? Então, tudo isso vale tanto para o auditor externo, quanto vale para o auditor independente, quanto vale também para o auditor interno. E é claro que a gente estende também essas normas, a gente estende também para quem vai fazer consultoria, tá? De uma maneira mais branda, tal, mas também é exigido do consultor também todos esses itens, né? Porque, a exemplo do auditor, o auditor ele faz um trabalho muito maior na empresa do que o consultor, né? Porque o auditor, ele vai pegar documentos, ele vai olhar o documento, ele vai ver a veracidade daquele documento, ele vai entrar em contato com a empresa que forneceu aquele documento para saber, por exemplo, se aquela nota fiscal é daquele valor, é daquela quantidade, se realmente foi emitida por aquela empresa, né? Quantos volumes foram entregues, para saber se realmente a quantidade de volumes que chegou na empresa, enfim. Tá? Mas na consultoria também é exigido tudo isso por parte de um consultor que se preze aí, tá? Então, nós falamos aí de integridade, o que significa integridade, né? A integridade dos auditores independentes estabelece crédito e, desta forma, fornece a base para a confidencialidade atribuídas a seus julgamentos. Então, eu preciso ser uma pessoa íntegra, né? Eu preciso ser uma pessoa correta, né? Mostrar que realmente eu trabalho dentro de procedimentos, que posso, que sou uma pessoa confiável, né? Não sou uma pessoa que prejulga, enfim, eu tenho toda uma integridade, né? Eu mostro a integridade. A segunda coisa é a objetividade. Os auditores internos, assim como os consultores, eles exibem o mais alto grau de objetividade profissional na coleta, na avaliação, na comunicação de informações sobre a atividade ou processo que está sendo examinado. Os auditores internos, assim como os consultores, eles efetuam uma avaliação equilibrada de todas as circunstâncias relevantes e não relevantes também, indevidamente, e não são, que não são indevidamente influenciados pelos interesses próprios ou de terceiros na formulação dos seus julgamentos. Então, tanto o auditor como o consultor, ele tem que ser objetivo naquilo que ele faz, né? Ele tem que ter foco naquilo que ele está fazendo, ele não pode ser desviado para qualquer coisa, tá? E também ele não pode se deixar influenciar por fontes externas, né? Eu já vi muitas vezes em trabalho de consultoria e de auditoria que é fornecido a esse pessoal um documento e o outro funcionário encosta e fala, não, sabe o que é? Esse documento saiu assim, porque fulano pediu para fazer, eu não concordava muito não, mas acabei fazendo. Ou, olha, você precisa perguntar para fulano, porque foi ele que autorizou. Então, a pessoa já sabe que aquilo está errado, né?
e já quer mudar todo o contexto daquilo, já quer mudar de assunto, já quer sair fora do assunto, aquela coisa toda. Então, tanto o consultor como o auditor que está trabalhando em cima disso, ele precisa ser objetivo naquilo. Ele vai escutar, óbvio, mas não vai levar em consideração, a não ser que o trabalho dele necessite disso, mas ele vai procurar não levar em consideração para que essas forças externas não modifiquem o objetivo do trabalho dele, o relatório, aquilo que ele está fazendo ali para cumprir aquilo que ele foi contratado, tá? Aí entra a confidencialidade. Bom, se a gente está falando tudo isso, é claro que a pessoa precisa ser uma pessoa confiável, né? Não pode ser aquele cara que não aguenta ficar com a fofoca. Ele olha o número, ele já sai e fala, pô, sabe quanto ganha o diretor lá da empresa? Nossa, acho que eu vou mandar meu currículo para lá, porque o cara ganha 40, 50, 60 mil. Nossa, porque a fulana lá, você viu, a fulana faz assim, faz assado. Olha, peguei um documento lá da empresa, não, ele está pagando conta de luz da casa do vizinho dele, não sei o que, não sei o que lá. Então, não é uma pessoa que é confiável, não respeita o valor, não respeita a propriedade da informação que ele está recebendo. Né? Eu não posso receber esta informação, tá? E sair por aí tagarelando tudo isso, de forma alguma, tá? Eu posso, inclusive, ser processado, né? Incorrer num processo, existe lei por isso, de danos morais, de confidencialidade e tudo mais. Aliás, quando se entra dentro de uma empresa para fazer um trabalho desse, uma das primeiras coisas que se faz, além de um contrato, é um termo de confidencialidade, tá? Todo mundo assina um termo ali dizendo que tudo aquilo que vai ser visto e vai ficar tudo aquilo ali, né? Ok? Outra coisa é a competência. Óbvio, para você fazer um trabalho dessa magnitude, você precisa ter uma competência, tá? Porque você vai aplicar conhecimentos, você vai aplicar habilidades, você vai aplicar experiências, e são habilidades e experiências necessárias para a execução desse serviço, senão você não vai conseguir conseguir complementar, né, ir até o seu objetivo, montar o relatório final para o seu cliente aí que te contratou para que você fizesse tudo isso, tá bem? Muito bom. Falando agora de um pouquinho também de código de ética, né? Levando agora um pouco mais para o lado do consultor, embora a gente tenha feito uma referência no anterior ali, que tanto serve para o auditor como também serve para o consultor, mas a gente vai explanar aqui alguma coisa mais intrínseca para o lado do consultor, ok? Embora seja uma coisa mais branda, mas tudo aquilo que a gente falou lá atrás, de uma forma, mesmo que indireta, serve para quem quer ser consultor aí, tá? A primeira delas é a parte 1, que é a parte de você ter uma relação, de você ter uma relação com o seu cliente. Fugiu aqui, peraí só um minutinho que fugiu aqui, né? De você ter uma relação com o seu cliente. Indicar os objetivos e prever as possíveis limitações no processo de consultoria, tá? Então, eu preciso ser muito claro nisso, dizer a ele que a gente pode ter uma possível limitação, que o meu trabalho não possa chegar no final por uma sonegação de informação. Lembra que a gente falou isso lá atrás, né? Eu tenho muito problema com informação, com sonegação de informação, com o esconder documentos, mudar alguma rotina, ou alguém não dizer realmente o que está sendo feito, de que forma está sendo feita, tá? Então, precisamos deixar bem claro nessa relação com o cliente, entre consultor e entre cliente, que pode ser que eu não chegue no resultado final com 100%, porque eu posso ter tido algum tipo de uma possível limitação aí no meio do caminho, por parte da própria empresa, porque às vezes acontece isso também, ou por parte de algum funcionário, de alguma coisa que tenha acontecido, tá? Transferir os conhecimentos necessários para a continuidade do negócio. Então, a empresa precisa, e é necessário, ela transferir esses conhecimentos
para que você possa dar continuidade no negócio. E você a mesma coisa em relação à empresa, tá? Se a empresa não confia em você com as informações, vai ficar muito difícil você terminar o seu trabalho e passar todo o seu trabalho para a empresa, tá? Agora, nós temos alguns consultores aí no meio do caminho que o que, que ele faz? Ele faz o seu trabalho, o trabalho de consultoria, mas na hora de passar esse relatório para a empresa, o consultor também sonega alguma informação para se valorizar, né? Para que seja depois chamado de novo para fazer alguma coisa, algum tipo de trabalho, algum complemento, porque ficou alguma coisa para trás, tá? Então, né, venhamos e convenhamos, é necessário que eu tenha essa relação e que eu não sonegue também nenhuma informação. Terminei o relatório, cheguei nesse resultado, eu vou entregar esse resultado para a empresa. Né? Evitar conflitos de interesse, por exemplo, com concorrentes. Às vezes eu estou trabalhando com uma empresa e, coincidentemente, eu comecei a trabalhar, eu já estava trabalhando numa outra empresa. Né? Então, eu posso ter aí um problema de conflitos, né? Conflito de interesse. Nossa, eu estou fazendo consultoria na GM e na Volks. Há um conflito de interesses aí, né? São duas empresas idênticas, têm o mesmo produto, têm a mesma, quase que a mesma fatia de mercado, disputam passo a passo no mercado, né? Então, eu preciso deixar tudo isso de uma forma muito clara, de uma forma muito explícita. Tá? E muitas vezes, claro, você precisa abrir mão desta ou daquela, porque senão você vai criar um problema aí, tá? Depois nós temos a parte aí de relação com a comunidade. Ou seja, seguir as leis e regulamentos legais em vigência. Mesmo eu também estando fazendo uma consultoria, é óbvio que eu vou trabalhar também em cima de normas, procedimentos, eu vou seguir leis, regulamentos, toda essa parte. Eu também não vou sair fora disso, né? Eu estou fazendo uma consultoria na empresa e eu detecto alguma coisa ali. Por exemplo, vamos pegar alguma empresa aí em que ela esteja fazendo alguma coisa contra o meio ambiente, por exemplo, eu preciso pegar as normas, os procedimentos referente ao meio ambiente e mostrar para a empresa que, olha, isso aqui que você está fazendo não está em consonância com a regra, com a lei, com as diretrizes do meio ambiente. Você precisa acertar. Isso também faz parte do consultor. Ok? Diferentemente da auditoria, né? Ele também olha aquilo que está sendo feito e verifica se a empresa não está trabalhando fora daquele padrão. E vai dizer para a empresa, olha, você está trabalhando fora desse padrão. Ah, se vai dar multa, se não vai, já não é a competência dele, seria mais a auditoria. Mas ele vai dizer, olha, você pode ter problemas lá no futuro por causa das coisas que você está fazendo aqui. Então, precisamos acertar tudo isso, tá? Relação com a categoria profissional. Então, eu sou consultor, eu devo, né, procurar evitar qualquer tipo de conflito de interesse envolvendo as atividades paralelas a fim de evitar distorção da imagem da categoria profissional. Então, claro, eu como consultor, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando, de maneira que eu estou falando, da maneira que eu estou fazendo, para que eu não crie nenhum tipo de problemas, né, perante a minha categoria de trabalho, né? Porque é a mesma coisa, por exemplo, no caso do professor, né? Geralmente as pessoas dizem assim, aqueles professores daquela instituição, daquela escola, não são muito bons. Eu não digo, olha, especificamente aquele professor, né? E muitas vezes também a gente diz assim, o carro daquela empresa não é bom. Não significa que aquele carro, todos os carros daquela empresa não sejam carros bons. É aquele modelo, aquele tipo, que teve um problema, que aconteceu alguma coisa, não foi muito bem aceito no mercado. Então, eu não posso parametrizar tudo isso, né? Eu preciso saber colocar isso de uma forma muito branda, muito tranquila, muito sossegada, para que também as pessoas aí não sofram nenhum tipo de sanção por causa disso. Tá bom? Bom, gente, por hoje, o que nós tínhamos para passar para vocês era tudo isso, tá? Então, essa nossa aula de hoje, ela vai estar, né,
a partir de amanhã, ela vai estar disponibilizada na seção 1.4, tá? Na seção 1.4 da unidade 1, né? Ética da auditoria e consultoria em RH. Então, essa aula, especificamente, ela vai estar exposta nessa sessão, nesta unidade, tá? Alguém, como eu havia comentado no começo, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta referente ao que nós falamos aqui, sobre este assunto especificamente? Tá ok.